Salve pessoal, sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil Cão. É, tava devendo, né, esse vídeo aí sobre Israel e Palestina, e também tô devendo um vídeo sobre o Pablo Marçal, né, que eu vou falar em outro vídeo, né, sobre a eleição de São Paulo, enfim, e sobre esse conflito que eu acho uma coisa muito mais importante, né, do que o Marçal ou a Prefeitura de São Paulo, enfim. Acho que o senso de proporção a gente tem que ter nesse momento. Mas vou gravar outro vídeo também sobre isso. Mas falar sobre essa situação de Israel, Irã, Oriente Médio, como que isso impacta no mundo, como isso impacta no Brasil, quais são as posturas que o Brasil tem adotado, né, nessa história, enfim. E como que isso interfere na nossa vida, e interfere mais do que a gente pensa, né, inclusive. Situação bem complicada, bem tensa, né? A primeira vez na história mesmo, já teve isso em abril, mas assim, nesse ano, né, foi a primeira vez na história que a gente tem realmente o Irã diretamente atacando Israel, uma coisa que nunca aconteceu, sabe, ao longo da história. Antigamente o Irã atacava indiretamente, sabe, com seus braços no Iêmen, com o Houthis, né, no Líbano, com o Hezbollah, na Jihad Islâmica, na Palestina, o Hamas, enfim, todos ligados ao Irã, todos articulados com o Irã, mas nunca o Irã atacando diretamente Israel. Isso é uma coisa nova, né, perigosa e que escala cada vez mais a situação. Mas vamos lá, vamos recapitular essa história toda, né? Eu já tinha gravado um outro vídeo explicando as razões de Israel, Irã, enfim, tá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada. Enfim, as razões do conflito, a história, a política, enfim. Mas basicamente é o seguinte, como já tinha falado, o Irã ele é uma nação cercada de montanhas, né? E ele tem os seus braços, vamos botar assim, ele precisa, né, ter articulações, sabe, que colocam ele no mapa do Oriente Médio. O que seria isso? Ou seja, eu tenho o Hezbollah, que está no Líbano, sabe? Então é onde eu estou presente, né, no Líbano, porque eu sou cercado de montanha. Então, para eu estar como protagonista, né, no Oriente Médio, eu preciso de pessoas e exércitos que estejam ligados comigo. Então, ele tem o Hezbollah no Líbano, sabe? É onde ele está presente no Líbano. Ele tem não tem praticamente um exército na Síria, mas ele tem a ditadura do Bashar al-Assad, que é ligada a ele, né? Ele tem o Hamas na Palestina e ele tem o Houthis no Iêmen, né? Que são braços do Irã contra a influência, né, de Israel no Oriente Médio e contra os Estados Unidos, enfim, grupos xiitas conservadores do Alcorão, basicamente bastante radicais, enfim. É onde o Irã tem e é onde o Irã tem o suporte para o seu regime. O Irã é uma ditadura, né? Uma ditadura que dos ayatolás, ou seja, que são como se fossem os grandes líderes religiosos do Alcorão, xiita no caso, né? Com a visão xiita do Alcorão e onde ele se mantém firme, né? Não vamos estender sobre isso, mas vamos lá, vamos entender assim aonde entra o confronto, o que mudou nesses tempos para cá, né? Porque ao longo da história é óbvio que Israel sempre entrou em confronto com esses grupos, né? Por razões que eu já expliquei. Só que algo mudou, né? Porque vamos pensar na guerra, nas histórias da guerra. Por exemplo, sempre na guerra, basicamente, para resumir, existem duas situações que são mais importantes, né? Uma é o movimento das tropas, a estratégia de movimento, e outra é o poder bélico, poder de fogo. E em determinadas guerras ou históricos, o movimento foi mais importante, e em outras guerras o poder de fogo foi mais importante, né? Então, por exemplo, nas guerras napoleônicas, o movimento, né, das tropas era muito importante. Então, Napoleão se movimentava muito bem, ele conseguia invadir a Prússia por movimentações, estratégias, porque ele era um baita estrategista. Na Guerra do Paraguai, o Brasil vence a guerra porque soube se movimentar bem, ele recua as tropas para o Brasil, porque entendia que o Paraguai não podia dominar o Brasil inteiro, né? Quando o Paraguai entra no Brasil, ele tem um exército que é aquela coisa, o Paraguai é do tamanho do Mato Grosso, é menor que o Mato Grosso, então não tinha como dominar o Brasil inteiro. Então essa noção de espaço foi o que fez o Brasil ganhar a guerra, sabe? Já na Primeira Guerra Mundial, o poder bélico é mais importante,
né? Pelo contrário, o movimento não acontece, ou seja, ficam aqueles soldados entrincheirados, né? Numa escavação, que são as trincheiras, e não tem movimento, você não tem guerra, você só tem ataques bélicos para lá e para cá, e você não. O poder de fogo é mais importante nesse período. Na Segunda Guerra, o movimento volta a ser importante, com o desenvolvimento tecnológico, então você tem tanques, aviões, sabe? Então sempre fica revezando, né, ao longo da história. E no conflito do Oriente Médio, volta o poder bélico a ser mais importante por conta que na década de 90 foi criado as bombas localizadas, né? Então, o poder bélico, o poder de fogo, fazia o quê? Fazia com que Israel, sempre que invadia esses países ou fazia operações, entendeu? Tinha que recuar o exército, então não podia atacar, não fazia operações que, assim, tinha sucesso pelo desenvolvimento tecnológico, é claro que já é muito mais desenvolvida que qualquer país do Oriente Médio, mas era aquela coisa, eram operações assim, que o cara vai, o exército israelense mata a liderança do Hezbollah, logo depois volta, né? O Hezbollah mais forte ainda, com poder bélico mais forte ainda e tudo mais. Por conta dessas bombas localizadas. O exército muitas vezes invadia esses locais, era fuzilado, era atacado, tinha que recuar. Fazia até operações individuais, conseguia matar as lideranças, repito, pelo poder bélico, pelo poder do Mossad e tudo mais. Só que não tinha um sucesso porque assim, desejado. Esses grupos continuam existindo, esses grupos continuavam existindo. E o objetivo de Israel é acabar com esses grupos, sabe? Então, o que Israel faz a partir, né, de uns tempos para cá? Israel entende o seguinte: para eu conseguir enfraquecer esses grupos, eu preciso atacá-los nas suas lideranças, fazer operações cirúrgicas para isso, e também preciso atacá-los aonde dói, que é onde? No poder bélico que esses grupos têm. Dizem que o Hezbollah, por exemplo, tem 200 mil mísseis no Líbano, sabe? Israel conseguiu, nesses ataques recentes, em que até uma operação absurda do Mossad, que colocou explosivos em pagers, porque as lideranças do Hezbollah se comunicavam por pagers e por walkie-talkies, ou seja, coisas da década de 90 para não serem rastreados, e já o Mossad conseguiu colocar explosivo nessas comunicações, assim. E matou, inclusive, o Nasrallah, que era o grande líder do Hezbollah de 20 anos. Assim. Então, um impacto muito grande, uma pancada muito grande que Israel dá. Mas a grande pancada que Israel dá é atacar o poder bélico dessas pessoas, as munições desses exércitos. E como é que Israel consegue fazer isso? Israel entende que ela, para conseguir fazer o seu movimento, que seja feito para acabar com esses grupos, né, para conseguir exercer essa ação, ela precisava se conectar em tudo. Ou seja, você tem um soldado que é conectado com um drone, que está conectado com um tanque, que está conectado com navios. Ou seja, ela faz uma super máquina de guerra digitalizada e avançada, né? Tecnologicamente, em todos os sentidos, para que consiga, né, atacar principalmente as munições desses grupos e consiga enfraquecer essas lideranças. E é óbvio que o Irã se sente totalmente ameaçado, porque, repito, esses grupos são braços do Irã no Oriente Médio. Ele precisa desses grupos para se fortalecer como liderança política, como referência, como consiga ter os seus interesses, enfim. E aí, né, em abril desse ano, é quando acontece o primeiro ataque do Irã diretamente a Israel. E o que isso representa? Bom, na geopolítica é o seguinte: quando você tem uma situação de confronto, que é o que a gente está vivendo, uma situação de conflito, existem premissas básicas. Ou seja, o Irã tem um regime ditatorial que ele passa a imagem de ser um regime forte, um regime tecnologicamente avançado, um regime que defenda os seus cidadãos. E aí o que acontece? Só que ao mesmo tempo, ele tem do outro lado Israel, que é mais forte que ele e que está atacando, sabe? Que existe um confronto entre si, né? Então, a resposta do Irã a Israel, ela é o seguinte: a primeira resposta é calculada. Porque o que acontece? O Irã diz: eu vou te atacar, vou te atacar, vou te atacar. Isso 12 horas antes. Ataca com drones, que demoram de 3 a 4 horas para chegar a Israel, dá todo o tempo do mundo para Israel se defender, sabe? Israel se defende muito bem, o sistema do Iron Drone
consegue se defender. Só que, só que, ao mesmo tempo passa uma mensagem forte. Tipo, olha, eu posso te atacar. Tá entendendo? Então, você percebe? É uma resposta calculada. Ao mesmo tempo que eu tenho que mostrar que eu sou forte, que eu consigo te atacar, eu também não posso atacar você totalmente, porque você pode derrubar o meu regime. E o Irã não quer derrubar o regime. Tá entendendo? Então, isso é um ponto. Não quer que o seu regime acabe. Agora, a partir do momento, né, em que o que acontece agora, né, no processo inteiro? A resposta do Irã sobe um degrau a mais. Porque o Irã ataca Israel com mísseis balísticos. Esses mísseis já não são drones. São mísseis que demoram de 8 a 12 minutos para chegar em Israel. Não dá nem tempo direito de Israel se defender. Se defende bem também, mas mísseis balísticos. E o que acontece, né? Aliás, faz isso por sucessivas derrotas que vem acontecendo no Oriente Médio. E o que acontece, né, com essa situação? Qual é o recado que o Irã está passando aí? O grande medo de Israel e o grande medo dos Estados Unidos, de todo o Ocidente, é que o Irã tenha a bomba nuclear, que no seu programa nuclear tenha conseguido desenvolver a bomba nuclear. E a única munição capaz de carregar uma bomba nuclear são os mísseis balísticos que o Irã atacou em Israel. Repito, a única munição capaz de carregar uma ogiva nuclear são os mísseis balísticos que o Irã ataca em Israel. Então, o recado que o Irã dá, sabe, é muito claro. Eu te ataco e eu posso ter aqui uma coisa para te surpreender que você não vai gostar. Tá entendendo? Qual será a resposta de Israel? Não sei. Se especula que Israel vai atacar o programa nuclear do Irã. Só que isso não é simples. Tudo bem, o Israel é tecnologicamente avançado e tal, só que o Irã fez todo o seu programa nuclear em bunkers. Então você tem que atacar embaixo da terra. Dizem que Israel tem essa bomba. A bomba capaz de atacar o Irã por baixo da terra e destruir o seu programa nuclear. E falam que Israel vai atacar as reservas de petróleo do Irã, só que também é complicado, porque aí envolve o Brasil nessa história também. O Brasil tem um preço, como o mundo inteiro, vai ter um preço da gasolina lá em cima. O barril de petróleo do Irã são importantíssimos para o mundo. Então, Israel vai atacar, mas vai enfraquecer seus aliados, ou seja, aliados como os Estados Unidos, etc. Tudo está na mesa agora de Israel. E existe também, e aí é que vem a complicação de se atacar o Irã, porque também existe, e dizem que essa é que é a verdadeira bomba atômica do Irã, que é uma bomba, na verdade, econômica. Porque o Irã, ele faz, junto com a Arábia Saudita, o Estreito de Hormuz, que fica muito... que é como se fosse uma esquina no mundo, né? É como se fosse um pequeno canal estreito, em que ele pode muito bem bloquear esse canal. Se ele faz isso, é justamente onde passa 30% do petróleo no mundo. Se o Irã faz isso, o preço do barril de petróleo estoura para 2.000%, sabe? Tem um aumento de 2.000% no mundo, mais ou menos. Se especula isso, sabe? E claro, vai todos os países do mundo tirar o Irã do canal, enfim, para fazer o fluxo de petróleo acontecer, só que nesse meio caminho o preço do barril de petróleo sobe lá no alto. Então percebe, não é simples essa resposta, mas que Israel vai responder, com certeza vai responder. E aí vem um ponto. Por que tudo isso está acontecendo, né, no mundo? E isso é até um papo para um outro vídeo. Mas é basicamente o seguinte: existem 5 países que têm o interesse de revisionar todo o Ocidente, sabe? E que têm os seus interesses, que têm seu conflito, e estão extremamente articulados para que isso aconteça. Que são Rússia, Irã, China, Coreia do Norte e Venezuela. E que são extremamente articulados nesse processo todo. Fazem essa movimentação com o interesse de reescrever, né, ou pelo menos mudar como funciona o ordenamento ocidental, né? É um Ocidente extremamente dividido, com políticas absolutamente que dividem as suas nações, com interesses muito mais domésticos do que geopolíticos. Esses 5 países estão articulados para isso. É um papo para outro vídeo, sabe? Mas em relação ao Oriente Médio, o impacto que poderia causar no Brasil é o aumento do preço do petróleo, sabe? Que já está numa escalada, né? Uma guerra total no Oriente Médio
impacta diretamente o Brasil, diretamente a economia do Brasil. Ainda mais porque, por exemplo, o Brasil compra petróleo, né, para refinar. Ele não tem a tecnologia para refinar o petróleo. Então ele compra, o aumento do barril de petróleo pode destruir a economia do Brasil, sabe? Em termos de mercados. Então, vamos acompanhar, vamos ver qual será a resposta de Israel. Tô também ansioso para isso, sabe? Será uma resposta mais dura e vamos ver até que ponto essa coisa vai escalando, mas enfim, é basicamente isso o que está acontecendo nesse momento, beleza? Senta o dedo aí, dá um like e até a próxima, né? Próximo vídeo que com certeza eu farei sobre sobre um tema geopolítico, histórico, enfim, eu falo sobre várias coisas. Você pode olhar aqui no meu próprio Instagram, os vídeos que eu comento, os vídeos que eu me comunico, enfim. Beleza? Até a próxima.